Dando sequência aqui então ao nosso Guia Salarial 2023 e convidando aqui mais uma especialista aqui da nossa área, Tássia, seja muito bem-vinda. Olá, eu sou a Tássia, eu sou consultora aqui da Yocto desde 2021 e a gente vai conversar aí um pouquinho sobre a área de dados. É isso mesmo. Então, a área de dados, que é elencando aqui para nós, é a segunda maior área em termos de expertise da Iocte, onde a gente tem cobrido bastante aí necessidades de empresas de diversos setores, né, nessas frentes. E eu trouxe aqui a Tássia exatamente por conta dessa especialização dela nessa subdisciplina de tecnologia e para a gente falar um pouquinho aqui das tendências dessa área para esse ano de 2023. Tássia, qual que é a tua leitura desse segmento de dados, né? E que áreas que você aponta, né? Ou sub-áreas dentro de engenharia e ciências de dados que vão continuar ou que se mantiveram agora para 2023 e o porquê, principalmente? Nesse cenário de 2022 que a gente acompanhou aí bastante essa área, ela tem expandido bastante as quatro principais sub-áreas aí que a gente tem, de BI Analytics, de engenharia de dados, de ciência de dados e de arquitetura de dados. A gente teve bastante procura aí de vagas dentro dessas especialidades, né? Principalmente agora que o mercado está começando a fragmentar melhor aí o que é um BI, o que é um cientista, o que é um engenheiro. Então, as pessoas têm se especializado melhor aí nessas sub-áreas que a gente tá citando. Então, são áreas que estão em expansão ainda, que a gente ainda vê aí uma procura grande aí das empresas, aí dos empregadores em relação a esses profissionais. A área que está um pouco mais sólida, vamos falar assim, né, na questão aí de procura, né, que tem se mantido aí uma procura mais estável, a questão da arquitetura de dados, que é aí que as pessoas já são mais experientes, né, o arquiteto aí já tem uma bagagem maior aí dentro da área de dados, então é uma área que está um pouco mais estável, mas a área aí de BI Analytics, a área de ciência de dados e a área de engenharia de dados tá crescendo aí a todo vapor e a tendência é continuar. Muito legal ter essa visão. Você vê algum conhecimento em específico, né, de ferramentas, ou é, alguma questão que tem sido muito demandada, né, por essas empresas quando elas vão buscar um profissional? O que que você poderia trazer até para essas pessoas que estão querendo evoluir na carreira, mas às vezes, né, não sabe para onde ir? O que que você traria aí do que você tem visto de necessidades também de empresas? Legal. Na área de BI, eu acho que a principal ferramenta aí continua sendo Power BI, né? É uma ferramenta aí massivamente usada aí, vamos dizer, em segundo lugar, a ferramenta Tableau, é uma ferramenta também bastante procurada aí. Nas outras demais áreas aí, engenharia de dados, ciências de dados e arquitetura de dados, eu acho que Python em disparada aí, questão de automatizações, né? A gente vê como um grande requisito aí para essas áreas de dados, né? Aí vamos falar um pouquinho aí de machine learning, né, de inteligência artificial, também tem sido uma característica aí, uma skill aí bem procurada do pessoal de dados, né, como um geral aqui, e também dentro de arquitetura de dados, a questão de construção, né, da base aí, de data warehouse, data lake, tem sido bastante procurado aí essas especialidades aí nesses profissionais. Muito interessante. E a gente vê, né, dados, acho que não vamos dizer assim, nenhuma surpresa para ninguém que está assistindo a gente ou ouvindo a gente, que as empresas entenderam o real valor da necessidade de você ter não só o aparato de governança, mas trabalhar exatamente o dado a favor do business da empresa, né? Então, a gente vê Sim. um movimento também de empresas em buscar dados para criação de novos produtos ou para entender melhor a jornada de um cliente, de consumidores e também até para a esteira mais de people, né? Como eu comentei aqui no início para vocês, a Yocto pertence a um grupo internacional que recruta profissionais para a área de recursos humanos. A gente vem também uma necessidade de profissionais que tenham um skill de dados, mas também voltado para dados de pessoas, né? Então, é uma linha, uma frente que a gente tem notado também. Tássia, mais algum Sim. ponto que você gostaria de mencionar aqui dentro dessas subdisciplinas? Acho que dentro do comentário que você fez agora, Paulo, de fato, as empresas têm percebido que faz sentido não ser só reativo ao mercado, né? Mas ter uma perspectiva, entender como é que isso vai funcionar a curto, médio e longo prazo aí
isso ao favor da empresa, o crescimento da empresa e, né, na área de people, na área de tecnologia em geral, mas ter isso como um fator aí que colabora para o melhor crescimento aí das empresas. Dando sequência aqui, então, a uma outra subdisciplina, né? E acho que até começando aqui a explicar um pouquinho para vocês, a Yocto também tem um papel de atuação em algumas cadeiras onde tech está muito próxima de negócios, né? Ou de produtos digitais, e por isso que a gente também tem um know-how vasto, né? Em algumas cadeiras que a gente entende que são desse contexto digital. E eu trouxe aqui a Tássia de novo para falar um pouquinho do que são essas cadeiras, né? Acho que praticamente, né, uma a uma, e é para que ela também possa falar um pouco de tendências, né, dentro de alguma dessas subdisciplinas de digital. Tássia, se você puder trazer um pouquinho, que cadeiras são essas, né, que a Yocto também se especializou, onde a gente também criou cases importantes de mercado, conta um pouquinho para a gente. As cadeiras de digital que a gente está conversando aqui, principalmente aqui no nosso guia salarial, são as cadeiras de... Basicamente, aí são as cadeiras que falam de produto, né? Então, a cadeira de Product Manager, né, que a gente chama de PM, o PO, que é o Product Owner, o Scrum Master, o Agile Coach, Agile Master, o Chapter Lead de Agilidade, o Product Designer, UX, UI, né? Aí a divisão deles, e também o UX Writer e o UX Researcher, que fazem parte aí desse universo aí também de usabilidade e produto. Muito legal. Eu acho que não tem como a gente não começar a falar dessa subdisciplina sem tocar no tema dos layoffs que a gente presenciou ao final de 2022 e ainda, né, neste início de 2023 a gente tem sentido algumas questões. E pelo que a gente tem visto, né, Tássia, existe são áreas que foram bastante impactadas nessa leitura, né, mas quais dessas áreas foram mais impactadas ou quais áreas você acha que vão continuar demandantes ao longo aqui de 2023? Infelizmente, essa área de produtos digital sofreu bastante aí com esse movimento, né, de demissões em massa, e as principais posições aí que a gente tem visto que tem sofrido aí com essas demissões são as posições de UX em geral, né, as posições de Product Designer, UX, UI, né, e as posições de agilidade também, tanto Scrum Master, Agile Master, Agile Coach, tem infelizmente sofrido bastante aí com esses acontecimentos recentes. Uhum. Você enxerga que existe uma tendência a diminuir, né, as faixas salariais ao longo desse ano para essas disciplinas que foram mais impactadas? Isso é uma consequência de mercado? Qual que é a tua opinião do ponto de vista salarial aqui também, né, com relação a essas áreas? Sim, é uma consequência, né, do mercado. A gente já viu, não é uma novidade, né, para o pessoal da área, a gente já viu que esse mesmo acontecimento houve em 2020, 2021, então a tendência é que os salários se mantenham, né, porque, mais uma vez, a tendência do mercado aí injetou-se bastante dinheiro nessa área, e hoje agora está um movimento de otimização, né? Então, o movimento de fazer mais com menos. Então, esses profissionais continuam sendo extremamente qualificados, esses profissionais continuam sendo extremamente essenciais, né, para as empresas de tecnologia, que precisam ouvir o usuário, precisam entender como é que funciona, se a usabilidade é legal, se não é, se o produto é viável, se ele não é viável, quais problemas possam ter. Então, essas pessoas que, né, são tiradores de empecilhos, que são as pessoas que vão até o público, vão entender, então elas continuam sendo muito essenciais. Então, por isso, a tendência é que eles continuem sendo demandados, né, nesse momento aí, com uma diminuição, infelizmente, mas continua sendo, todas essas cadeiras que a gente conversou, continuam sendo posições essenciais para empresas de tecnologia que precisam ouvir aí o usuário e precisam usar metodologias ágeis. Claro. E o que a gente também tem notado, né, é que apesar dessas empresas que nasceram digitais, né, independente de qual setor de atuação, fim do produto, o que a gente tem visto é vamos dizer assim, uma migração desses talentos, né, que foram cedidos para
empresas que talvez estavam com essa jornada um pouco atrasada, né, em relação a essas empresas que têm um produto digital. Então, acho que até como dica, né, para quem estiver buscando oportunidade dentro dessas áreas, é olhar também com um olhar atento para empresas que talvez não são aquelas empresas, vamos dizer assim, um spotlight de empresas que têm um cunho digital, uma natureza de produtos digitais aí de mercado, né? Então, e eu acho que até reforça também, tá, assim, o quão solidário, né, a Yocto é perante esses Sim, com certeza. movimentos, e até deixar os nossos contatos aqui, tanto o meu quanto da Taça, para você, Com profissional, que certeza. foi disponibilizado aí né, numa dessas listas, infelizmente, para que procurem a gente, né, de uma forma proativa, em termos de uma dica de carreira, um direcionamento, a gente se coloca à disposição aí também. Tássia, mais algum comentário aqui dentro dessas frentes digitais? Eu acho que o highlight aqui que a gente tem é. A gente está falando de um cenário não tão positivo nesse momento, mas que a gente acredita que vai voltar a ser um cenário positivo. A posição de Product Manager, ela ainda está bastante em alta, ela ainda é uma posição aí da pessoa que vai olhar aí para o produto aí de uma forma aí, né, como a gente chama aí, 360, que vai tocar esse produto e precisa entender bem desse produto e também vai direcionar bastante aí esse time para que seja o melhor produto digital possível, olhando para todas essas frentes que a gente acabou de falar. Então, é uma posição aí que a gente viu um aumento de buscas e aumento aí da senioridade das posições, né? Então, essa é uma notícia bacana aí para quem está dentro dessa posição e quem está procurando esse profissional dessa posição. Um bom ponto, né? A gente tem falado isso aqui repetidamente, em algumas subdisciplinas, né? Que esse mix da experiência com produtos digitais, com liderança de times, é um elemento que soma muito a favor do profissional e é uma carência que a gente enxerga de empresas, né? O líder Sim. digital que de fato exerça liderança, né, sobre pessoas, sobre Uhum. produtos, influência dentro da organização. Então, fica aí também uma dica para quem está neste mercado e quer, vamos dizer assim, mudar de carreira. Mais uma vez, eu destaco aqui o quanto a Yocto também tem contribuído em empresas de setores diversos, né, com essas especialidades de posições. Se vocês tiverem necessidade ou quiserem conversar sobre um pouco de benchmark de mercado e entender um pouco os cases que a Yocto trabalha, a gente vai deixar os nossos contatos aqui, tanto da Tássia quanto o meu, para poder apoiá-los aí em qualquer iniciativa de talentos que vocês possam vir a ter. Tássia, muito obrigado. Obrigada, Paulo.